Glória ao nome de Jesus, louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, em nome de Jesus, nós estamos nesta manhã com mais uma EBD, a Escola Bíblica Dominical, aqui da nossa Igreja Assembleia de Deus, Tempo Central, aqui em Arianópolis. Nós estamos com os grandes professores, mestres aqui, e nós estamos aqui hoje, nesta manhã, para dar esta aula sobre o ministério de profeta. Eu acredito que esta aula, meus amados irmãos, vai nos enriquecer de conhecimento. Nós vamos identificar vários aspectos nesse grande ministério, a qual muitos por aí se dizem ser profetas, e nós vamos aprender a identificar sobre tudo que é relacionado à profecia, ao profeta, segundo as Escrituras Sagradas, tá bom? Desde já eu agradeço a Deus pela sua companhia e que nós possamos responder as suas perguntas, que com certeza você irá participar em nome de Jesus. Iremos iniciar com uma breve oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesta manhã mais uma vez aqui, Senhor Deus, já agradecidos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Obrigado pelos teus ensinamentos, meu Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é bom, tem nos alimentado, tem nos sustentado, meu Deus. Tem derramado a tua graça, meu Deus, para permanecermos no teu caminho santo e justo. Pai querido, santo e amado, toma o primeiro e último lugar, meu Pai, deste ambiente, Senhor Deus, e que nós possamos, meu Senhor, fazer, meu Pai, aquilo que nós temos de melhor, meu Deus, que é te dar o melhor. Que o Senhor possa fazer com que estas pessoas, meu Pai, venham ter o aprendizado, meu Pai, em nome de Jesus, e que enriqueça, meu Pai, com este aprendizado novo. Desde já nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nosso amado obreiro Sheridan vai iniciar esta aula de hoje, que tem o tema o ministério de profeta. Amém, irmãos. Pai do Senhor a todos. Deus abençoe teu lar, tua casa. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor, trazendo aqui mais uma escola bíblica dominical, para que você possa também usufruir, dessa arma tão poderosa que é a palavra de Deus. Nós temos aqui, como o nosso diácono André ele falou, os professores também estão aqui reunidos, o pessoal aqui da mídia, para trazer essa aula para ti, a lição de número 7. Como o nosso diácono André aqui já falou, é o ministério do profeta. Então você vai aqui juntamente conosco estudar um pouco acerca desse ministério, tanto neotestamentário como veterotestamentário, para que nós vamos desmistificar alguns pensamentos, algumas linhas de raciocínio, e também assim edificar a nossa vida, para que nós venhamos cultuar a Deus, como o apóstolo Paulo ele vai dizer, irmãos, com sabedoria, com entendimento, que é como nós devemos cultuar o nosso Deus. Amém? Então, o texto áureo ele vai relatar assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28. A verdade prática, irmãos, ela vai relatar: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Então, nós vamos entender um pouco acerca do que o Velho Testamento ele extrai, do profeta, e no Novo Testamento, esse dom, essa função, da profecia, que nós podemos aplicar na vida da igreja, e qual é ali a sua função. Para que o profeta? Para que a profecia? Amém? Então, aqui no texto bíblico, nós vamos fazer uso aqui, de 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 27, que vai relatar assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, Em Efésios capítulo 4, vai relatar assim:
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. No versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nessas duas passagens bíblicas, irmãos, tanto no livro de Coríntios como no livro de Efésios, antes de nós entrarmos aqui na aula propriamente dita, nós vamos observar aqui que tem uma função, né, que é a edificação do corpo, é o desenvolvimento do corpo de Cristo. E você vai observar que não somente o profeta, mas Deus ele deixou ali 5 ministérios, né, para essa edificação. Hoje em especial nós vamos estar falando do profeta, amém? Então, se você tiver alguma dúvida, você manda a tua pergunta para nós, amém? Que os professores vão estar aqui para tentar sanar a tua dúvida. Se nós não conseguirmos sanar nessa aula, com certeza na próxima aí nós vamos trazer um esclarecimento melhor, amém? Diácono André com a introdução. Glória a Deus, né? Nosso obreiro aí leu, eu queria enfatizar aqui um pouco o versículo 13, né? Até que todos cheguemos à unidade, né, da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de toda a estatura completa de Cristo, né? Essa unidade, irmãos, ela traz união, né? Aí a gente, por muitas vezes, nós nos deparamos com alguns irmãos que não concordam com certas situações. Será que nós somos detentores de todo o conhecimento? É claro que não. Todos os dias nós temos algo a aprender, algo a ser renovado nas nossas vidas. E o que acontece? Nós procuramos estudar mais profundamente para justamente não ter o engodo, né? Não ter aquele atrapalho na nossa vida espiritual. E com isso, né, essas EBDs online, elas são justamente para que nós venhamos a tentar conseguir essa unidade entre todos os irmãos, né? Nós vamos responder à luz da Bíblia o que são esses ministérios, esses 5 ministérios que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, vindo da parte de Deus, deixou aqui na terra. Quais são o que completa, um completa o outro, né? E o que acontece muitas vezes é que às vezes as pessoas elas vêm aqui e se atrapalham. Pega um trecho bíblico, atende aí, por favor. Pega um trecho bíblico e tem aquilo como uma única verdade. E a gente tem que ter embasamento bíblico para que a gente possa chegar a essa unidade de fé e conhecimento, né? A própria Bíblia vai nos dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Só para que nós venhamos a entender a palavra, o significado da palavra profeta, eu gostaria que o nosso amado obreiro Alcenor lesse aí sobre o que é a palavra, o que significa da palavra profeta. Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. A palavra profeta, irmão, no Antigo Testamento, a palavra hebraica para profeta é nabi, que vem da raiz verbal nabá. Essa palavra significa anunciador e, por extensão, aquele que anuncia as mensagens de Deus, frequentemente recebida por revelação ou discernimento intuitivo. Os termos hebraicos roé e rosé também são usados, ambos significam aquele que vê, ou seja, vidente. Glória a Jesus. Só um instante, irmão. O que me chamou a atenção, na verdade, prática, o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias de hoje. Verdadeiramente é necessário o profeta, ensinador da palavra,
Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 3 diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então é necessário ter um profeta na casa do Senhor para ensinar a palavra, né? Amém. Bom, meus amados irmãos, nós vamos para o primeiro tópico aqui, que é o profeta do Antigo Testamento, né? Quando nós nos deparamos na leitura bíblica, nas nossas leituras cotidianas, e quando nós pegamos principalmente o Antigo Testamento, nós vamos ver que o profeta do Antigo Testamento ele é diferente de hoje. Em primeiro lugar, o profeta do Antigo Testamento, ele era uma pessoa totalmente reservada para ouvir Deus. Ou seja, ele era o encarregado, como a tradução ali que nosso amado obreiro Alcino falou, ele era aquele que entregava as mensagens divinas para a terra, para o povo da terra, principalmente para aqueles reis, né? Antigamente os reis, quando iam para as batalhas, quando iam resolver alguma coisa, consultavam os profetas para ver se Deus tinha falado algo e que se ele fosse para o combate ou não, né? Então o ministério da profecia ou do profeta, ele era muito importante, como é ainda hoje. Porém, o profeta do Antigo Testamento, ele era incumbido disso, de falar no nome de Deus. É tanto que nós vamos ver as expressões, assim diz o Senhor, veio a palavra de Deus sobre mim. Então, quer dizer, tudo isso era justamente para quê? Para entregar as mensagens diretamente de Deus, isso eu estou falando no Antigo Testamento, para aqueles reis, para aquele povo, para aquela pessoa, para quem fosse designado, né? Ao ponto de muitas vezes os reis, as pessoas, né, não gostarem, né, ou não quererem receber aquela profecia de Deus. Porque muitas vezes o que nós vimos hoje nos dias atuais, eu vou trazer já nos dias atuais, é que as pessoas oram a Deus esperando algo, e aí vem uma pessoa que tem um certo conhecimento da história daquela pessoa e diz que Deus está mandando falar aquilo que Deus não mandou, por exemplo. Claro que o desejo dos nossos corações é que todas as pessoas consigam solucionar suas causas, consigam ser pessoas felizes, mas aqui hoje nós queremos abrir um entendimento de que nem sempre a resposta de Deus é sim. Nem sempre a resposta à profecia ela é positiva. Então, aqui nesse conceito do profeta, né, ele era incumbido disso, de entregar a mensagem, fosse positiva ou que fosse negativa, ele tinha que entregar porque era diretamente de Deus. Então, nós temos hoje que nos alertar, né, para estas coisas, né? Ao longo de toda a história, né, veterotestamentária, que é do Antigo Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Elias e Eliseu, a profetisa Hulda, né? E muitos outros, como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel, né? Nós temos até eu acredito que seja um jargão que a gente fala, que o profeta Jeremias era o profeta chorão, porque ele queria ele mostrava ali a profecia de Deus, mostrava ali a situação em que o povo se encontrava, mas não via muitas coisas acontecer, né? Então, segundo tópico, que é sobre o ofício, né? O conceito, só para recapitular, o profeta do Antigo Testamento era aquele que ele era incumbido, ou a gente chama imbuído, de entregar a mensagem diretamente, a profecia de Deus, que ele ouvia de Deus para aquela pessoa, aquele povo ou aquela nação, ou principalmente para os reis, tá bom? Deus abençoe. Obreiro Sherry. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Mais uma vez gostaria aqui de agradecer, né? Você que está nos acompanhando por intermédio dessa live. Amém? Então, compartilhe essa live, leve essa palavra para o teu irmão, para o teu próximo, para que ele possa também ter o entendimento pleno da palavra de Deus, né? Nosso diácono André ele já trouxe aqui acerca do conceito, né? Eu quero só frisar aqui, irmãos, para que a gente possa entrar aqui no ofício, aqui no conteúdo da revista, quando ele diz assim, ó, o Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, o embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Ou seja, ele não tinha o seu interesse próprio, né? Para que fique bem fixado aí no teu entendimento, o profeta ele não fazia nada dele de si mesmo, mas sim da vontade de Deus. Tanto no Velho Testamento como nos dias atuais. Eu posso até aqui, irmãos, enfatizar que hoje, né, aquele que tem um dom da profecia, aquele que é constituído um canal de Deus aqui na terra, ele tem até uma responsabilidade maior. Por quê, irmãos? Porque no passado eles não tinham o que a Bíblia escrita, né, o trevo da palavra. Hoje em dia nós temos a palavra, né, e é por intermédio dela que nós vamos nos nortear. Nós observamos que no Antigo Testamento tinha ali um decreto que o profeta que profetizasse, né, da parte de Deus, aquele que profetizasse aquilo que não vinha de Deus, aquele profeta deveria morrer. Aquilo que não se cumprisse, nós vamos ver aí no livro de Jeremias, né? Ali quando o profeta ali, Zacarias, ele vai profetizar algo que Deus ele não tinha falado, né? Então, nós vamos observar aqui o ofício, irmãos. Como nosso diácono André ele trouxe aqui, nós vamos ter aí profetas que atuaram tanto no cativeiro, né? Posso dar um exemplo aqui de Daniel, né? Que serviu a 5 reis babilônicos e 2 medo-persas, né? Eles também tinham uma função ali de aconselhar estes reis, né? Como o nosso diácono André ele trouxe aqui. E para a gente entender, eu vou estar aqui lendo aqui um pouco aqui da revista, para que a gente possa se embasar também um pouquinho por ela. Relata assim, ó, através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízo, emitia conselhos e advertências advertências divinas, né? Como eu lhe falei, o profeta Daniel, né? Ele tinha servido a 5 reis babilônicos, 2 medo-persas. Podemos observar também Isaías, ali no livro de Isaías, que ele também servia no palácio. O profeta Jeremias, ele era de uma classe sacerdotal, mas foi chamado por Deus, por seu ministério profético, né? Então, irmãos, se nós observarmos o que a lição ela vem trazer para nós, acerca dessa inspiração, quero falar para você, e até trazer para o teu entendimento, para o nosso entendimento, acerca de quando nós estivermos lendo a palavra de Deus, quando nós estivermos estudando ela, nós não devemos pedir inspiração a Deus. Por quê? Porque inspirado foram esses homens. Eles tiveram a inspiração de Deus para que eles pudessem profetizar aquilo que Deus ele queria, a vontade de Deus. Para nós entendermos a palavra de Deus hoje, nós precisamos pedir a iluminação daquilo que já foi inspirado por ele na vida desses homens. Então aí nós vamos ter entendimento daquilo que Deus ele falou no passado. Nós temos um termo bastante utilizado nos dias de hoje, que a palavra de Deus ela sempre se renova. Então a palavra de Deus ela já foi anunciada, ela já foi pregada, para que nós hoje tivéssemos entendimento dela e entender qual é a vontade de Deus. Mas para tudo isso nós temos que entender o quê? Contexto bíblico, né? A época, para quem foi profetizado, né? Para que a gente possa trazer para os dias atuais, né? Hoje em dia nós infelizmente vemos muitas pessoas se colocando no lugar do profeta Ananias, do passado, né? Que profetiza aquilo que Deus ele não mandou falar. Então, nos dias de hoje nós temos profecias, com certeza, mas temos profecias segundo a palavra de Deus, né? O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que se outrem vier com uma revelação que não seja da parte de Deus, que não seja a palavra de Deus, nós não podemos receber. Então, ao longo dessa revista, você vai ter esse entendimento. Eu estou trazendo aqui o ofício, né? O ofício do profeta,
no Antigo Testamento, para que nós possamos entrar e você venha ter o entendimento do que é o profeta atual. Amém? Então, assim, ele tinha todos esses ofícios, e é interessante que vai falar que Deus ele falava com o profeta acerca de simbologias, de visões, também era formado de Deus, falava através dos profetas ao seu povo, ou seja, ele falava tanto para o povo, né, de Israel, como para outras nações, como nós vamos observar o profeta Jonas, né, que foi levar ali uma mensagem da parte de Deus até Nínive. Muito embora ele mudando seu caminho, mas teve que fazer aquilo que Deus lhe determinou. Então o profeta ele tinha um ofício tanto de profetizar para o povo, né, para que o povo ele não viesse andar afastado da vontade de Deus, né, para que a classe sacerdotal, né, ela viesse fazer o seu ofício com toda sabedoria, bondade, amor da parte de Deus, e também para os reis, porque o rei também ele era o representante de Deus aqui na terra. Então, esse era o ofício do profeta veterotestamentário. Amém? O diácono Alcenor? Não? Diácono André. Glória a Deus. E interessante que quando nós pegamos os profetas do Antigo Testamento, né, sempre o homem, irmãos, se nós analisarmos, sempre as pessoas, o povo, os reis, para quem era designada a profecia, sempre ele queria ouvir coisas boas. Deus vai responder, Deus vai me dar a vitória, Deus vai fazer um bocado de coisa. Então, é essa preocupação que nós temos que ter hoje nos dias atuais, porque quem é que sabe o que é bom para mim? Se eu entreguei a minha vida a Jesus, se o Senhor é meu Senhor, então Ele sabe o que é melhor para mim. Então, assim, muitas vezes nós ouvimos o não de Deus e nos decepcionamos. E isso, às vezes, vem uma pessoa, um profeta, vem uma pessoa usada por Deus e entrega uma mensagem diretamente de Deus, ou uma profecia, e muitas vezes a gente, não é de Deus não. Por quê? Porque não é da forma que eu pensei, da forma que eu imaginei, é contraditório. E isso os reis, antigamente, queriam sempre ouvir. É tanto que pegaram um profeta desse, Ananias, e a gente vai ver que ele só profetizava aquilo que o rei queria ouvir. Ao ponto de quando se levantou um verdadeiro profeta, ele diz, até tu vai morrer por causa da tua blasfêmia. Por quê? É isso que está. Então, será que hoje, olha a pergunta, eu vou lançar essa pergunta para você que está nos ouvindo hoje. Será que se Deus fizesse da mesma forma, como no Antigo Testamento, aquele que se dizia ser profeta, e lançasse uma profecia, e se essa profecia não fosse de Deus, no Antigo Testamento o profeta morria, quantos profetas nos dias atuais estariam mortos? Quantos? Então, fica essa pergunta para você. Então, tudo nós temos que analisar. Nós vamos entender, daqui a pouco nós vamos adentrar, como identificar o verdadeiro do falso. Mas nós vamos aqui para o terceiro tópico, do subtópico, que é o profetismo. O que era isso? De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar, olha só, o monoteísmo hebreu, a adoração ao único Deus, combater a idolatria, né? Proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Criou-se a ideia de levantar, né, esse movimento para restaurar novamente uma ligação verdadeira com Deus, para saber se aquele povo queria ouvir Deus mesmo e as profecias vindas do céu. Você vê que o profeta, como o nosso obreiro Sheridan falou, ele não tinha interesse próprio. Não, eu vou aqui me aparecer, eu vou ser o tal, né? Não, ele tinha interesses do reino divino para se chegar aqui na terra. Qual era a direção de Deus para aquele povo, para aquele reinado,
para aquele rei ou para aquela nação. Então, aí o que aconteceu? Como os homens não estavam vendo ali os seus interesses serem solucionados ou ouvindo coisa boa da parte de Deus, o que eles vão e fazem? Vão perseguir os profetas, vão matar os profetas, vão atormentar, né? Só que eles não entendiam que a profecia não era do homem, não era segundo o coração do homem, era segundo o coração de Deus para aquele ali. Então esse movimento, ele surgiu, né? Ele surgiu no século 8 a.C., tanto em Israel como em Judá, para tentar novamente trazer aquele povo ao entendimento de que Deus é que governava a terra, é que Deus é que orienta o seu povo, é Deus que traz a mensagem revelada para nós, amém? Então eu vejo que esse movimento ele teve um sofrimento muito grande. Então os profetas dos dias atuais, será que querem passar por tudo isso? Acredito que não. Obreiro Sheridan mais uma vez com o segundo tópico, né? Ou acrescentar alguma coisa. É interessante, irmãos, que o nosso diácono André ele falou, para que a gente possa observar, né? Deus ele usa esses homens para trazer o povo de Israel para um prumo, né? Ali para uma comunhão com Deus. Se nós observarmos, né, no Antigo Testamento, em 1 Reis, no capítulo de número 22, nós vamos observar aqui quando o rei Josafá ele faz uma aliança indevida com o rei de Israel. E aí vai dizer assim, ó, lá no capítulo 22, no versículo 8, vai dizer assim, ó: então disse o rei de Israel o rei de Israel, no versículo 7, disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Note o que é que o rei de Israel ele vai dizer. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou em um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Então, se nós observarmos o porquê que o rei de Israel ele não tinha esse interesse ali que Micaías ele viesse profetizar, né, aquilo para o rei, para Josafá, porque o próprio profeta ele é boca de Deus na terra. Ele sabia que o rei de Israel ele não andava em comunhão com Deus. Então, assim, irmãos, se nós observarmos, do que adianta um profeta que ele venha profetizar acerca da minha vida mentiras, venha profetizar coisas que venham agradar aos meus ouvidos, mas que futuramente eu venha cair em uma situação como caiu aqui, né, o rei de Israel? Porque até na própria ocasião ali, ele forjou ali uma situação, né? Mandou que Josafá ele fosse para a guerra. Não, mas vai tu ali com a vestimenta real, né? Aquela vestimenta que era utilizada na guerra, e eu vou aqui fantasiado, vestido aqui de soldado. Olha aí um plano maquiavélico do rei de Israel, para que no momento da batalha, que os inimigos vissem ali, né? Eles iam atrás de quem? Atrás do rei, para que a batalha ela se cessasse. Mas Deus ele é tão, porque irmão, do juízo de Deus ninguém foge. No meio da batalha, ali Josafá ele gritou e clamou a Deus, porque Josafá ele não deveria ter ouvido, né? Não deveria ter ido, porque depois Micaías ele vai dizer, vai profetizar da parte de Deus, mas mesmo assim Josafá ele vai para a guerra, né? Ali com o rei de Israel. Mas no momento da batalha, né? Um soldado do lado oposto, ele solta a flecha no vento e atinge o rei de Israel. Então, irmãos, tenhamos muito cuidado. Tanto com aquele que profetiza, né? Aquele que levanta a sua voz e diz: olha, eu estou recebendo algo da parte de Deus. Tenha muito cuidado. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não é brincadeira. Se nós trazemos para o dia de hoje, nosso diácono André repita a pergunta.
Quantos profetas já estavam mortos, né? Quantos profetas ainda não teriam morrido, né? Então, assim, irmãos, tenhamos cuidado. Jesus, ele está tão perto de vir, né? Que tem uns que eles vivem nessa de culto em culto, né? Ali de, como é que eu posso dizer? De movimento em movimento, e ali falando algo que Deus ele não mandou falar. Então, assim, irmãos, tenhamos cuidado, porque hoje nós temos uma profecia maior que a palavra de Deus. Nós podemos profetizar por intermédio da Bíblia, não tem como você errar. Quando você observa a palavra de Deus e você prega ela e você traz ali a vontade de Deus expressada nessa palavra, você está sendo boca de Deus aqui na terra. Não queira trazer esse peso sobre a tua vida em dizer que você é um canal, que você é a boca de Deus. Tenhamos cuidado, porque o homem ele é falho, o homem ele, muitas das vezes ele erra. Se nós observarmos ao longo da história, quantos não erraram? Quantos não desviaram-se do caminho, dizendo não que Jesus Cristo ele vai voltar no ano tal, e aí saíram daí seitas, heresias. Então é isso que nós devemos ter cuidado. Não vou entrar aqui no método, porque já seria outra aula, né? Mas se nós observarmos segundo que a palavra de Deus ela relata, irmãos, não tem como nós errarmos, não tem como nós sermos enganados, né? Então assim, o profeta no Novo Testamentário, ele é importante. Aqui nós já podemos entrar já, né? No ponto, o profeta no Novo Testamento. O nosso auxiliar, o senhor vai falar alguma coisa? Vai não? Foi lançada aqui uma pergunta para o senhor. Eita glória. Por que são chamados profetas maiores e menores? Glória a Deus, eita, é forte, mas vamos lá. Profeta maiores e menores, irmãos, não quer dizer a respeito ali do seu ministério, da sua grandeza, não quer dizer acerca ali da sua importância, por assim dizer, para você entender. Profeta maiores e profeta menores é acerca ali da amplitude dos livros escritos. Vou botar aqui o livro de Jeremias, deixa eu pegar aqui bem ligeirinho aqui, para nós entendermos. Só um minutinho. Se os irmãos tiverem puder me ajudar, posso dar um exemplo aqui de Daniel, Jeremias, Ezequiel, né, que tiveram... Já que o André vai... Ó, o livro de Isaías, vamos dar um exemplo aqui. Pronto, o livro de Isaías, a amplitude do seu livro, ele tem 66 capítulos. Então ele se baseia acerca disso, na amplitude do que foi escrito ali nos seus livros. Jeremias, Daniel, Ezequiel, Isaías, né? E aí nós temos os profetas menores que tiveram livros que não é que não sejam mais importantes, tenha cuidado, não é isso, mas é que o seu compilado ele foi menor. Amém? Se tiver respondido, eu... Está respondido. Nosso pastor colocou aqui, por causa da história, do conteúdo, do tempo que durou, por isso chamamos de profetas maiores e menores. E ainda tem a divisão, né? Que foi entre os tribos do sul e do norte. Tá certo? Só para complementar. Vai continuar? Então vamos lá, irmão. Para o segundo tópico, certo? Nós temos o profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento, tá? Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12:28 e em Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos, né? Aí nós vamos ver lá 2:20, 3, versículo 5 e Efésios 4:11. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Efésios 2, capítulo 2, versículo 19 e 20. Aqui na Bíblia denota a importância do ministério de profetas da liderança da igreja no primeiro século, ou seja, o profeta é aquele que acompanha aqui, aquele que está entregando as mensagens. Hoje nós temos que entender que a maior profecia, a maior revelação é a Bíblia Sagrada. A missão do apóstolo é levar ela, e a do profeta de estar acompanhando nos dias atuais, no Novo Testamento.
ele acompanhava como um intercessor, uma pessoa que estava ali intercedendo, buscando junto com o apóstolo, ou seja, os dois ministérios trabalhando juntos. Para quê? Para que se uma coisa completasse a outra. Dessa forma, a igreja ia crescendo. E ela é justamente designada na liderança, né? Nós sabemos hoje que o apóstolo hoje atual é o evangelista atual, que é ele que conduz, ele que leva a palavra, e junto o profeta vai ali acompanhando para entregar também alguma revelação da parte de Deus. Amém? Então, é importante nós ter esse termo profeta, porque agora nós temos que ter também muito o cuidado. Irmãos, por exemplo, Jesus disse que a gente fosse de 2 em 2. Ou seja, porque se um cair, o outro vai lá e ajuda a levantar. Vamos lá, o de 2 em 2 levando a palavra. Então, o apóstolo e o profeta juntos, né? Eles estão conduzindo aqui a verdadeira palavra. Aí, de repente, o profeta do Novo Testamento chega ali e entrega uma revelação de Deus, algo divino. Amém. E nos dias atuais, hoje, corre-se o perigo. Eu sempre gosto de falar sobre os profetas do Facebook. Porque os profetas do Facebook, e isso nós vamos ver lá na frente, para justamente, né, identificar o falso do verdadeiro. Irmãos, porque são coisas horríveis que a gente vê hoje. E é um dever meu e é um dever dos professores, à luz da Bíblia, nós identificarmos essas pessoas. Irmão, o profeta do Novo Testamento, ele estava ali, acompanhando para edificar um ao outro e para edificar aquele que a mensagem era entregada. Aí eu vejo os profetas do Facebook, compartilhe, dê o like, que assim que você der o like, Deus vai me revelar. Não funciona assim não, irmão. Não funciona assim. A revelação através da vida do profeta, ou a mensagem de Deus na vida do profeta, ela não vem assim, é só eu comunicar aqui com Deus. Não funciona assim não, irmãos. É Deus que entrega, não é o profeta que manda em Deus, não. É o contrário. O profeta, ele vai obediente àquilo que Deus entregou, e ele vai dizer aquilo que Deus está mandando dizer, né? Eu fui abordado uma vez pela madrugada, e uma certa jovem senhora, casada, disse: irmão, eu acompanho um profeta aí, e esse profeta me entregou uma revelação. E eu vou mandar o áudio. Aí me mandou o áudio, e no áudio o profeta dizia que ela estava passando por lutas, por problemas financeiros, por causa de pessoas que estavam ligadas a ela, e que ela desse o nome para ele orar e Deus agir. Não funciona assim não. Isso aí não é profecia não. Profecia é algo que vem de Deus para o profeta ouve e entrega. É diferente. Me dá aí umas características de uma pessoa que está ali perseguindo que eu vou orar. Não, isso não é profecia não, irmão. Isso não é ser um profeta. Isso é ser um charlatão. Isso é uma pessoa que a gente vai aprender a identificar. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver os profetas e a importância, sim, né, de um acompanhamento. O apóstolo acompanhado com a profecia. A palavra sendo revelada ali e o profeta acompanhando como um intercessor e como aquele que, se ouvisse algo da parte de Deus, fosse diretamente entregar. Amém? O segundo tópico é o ofício do profeta neotestamentário. Irmãos, eu quero trazer aqui para o esclarecimento da igreja, para nós entendermos uma coisa. Nós tirarmos para os dias de hoje, atualmente, né, como o nosso diácono André ele trouxe aqui, acerca dessas pessoas que infelizmente nós vemos muitas. A igreja, irmãos, ela tem que estar fundamentada na palavra. É a palavra que dá ali a sustentabilidade do crente. Ora, eu também já ouvi muito
era Pocinho de Jacó. Então, assim, era a casa da profetisa fulana de tal. Eu já ouvi um tempo que eu trabalhava numa empresa, né, que eu trabalhava com vendas, eu tinha pessoas que trabalhavam comigo. Eu ouvia muito de pessoas dizer, vamos para fulano de tal, que o fulano de tal ele dá um raio-x da tua vida. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado. O interesse não é esse, né? O interesse ele não é esse, a parte de Deus não é esse. Eu me lembro uma vez que eu trabalhando nessa mesma empresa, eu na casa de uma cliente minha, eu cheguei na casa dela, e aí numa determinada rua, aí quando eu cheguei conversando com a minha cliente, com a pessoa, aí vem um rapaz, né, todo vestido como um evangélico, a gente pode observar, com a Bíblia na mão, e ele de longe, ei, irmão, eu quero falar contigo porque Deus mandou te dizer algo Ou seja, não teve nem a educação, não teve nem porque eu estava conversando com a pessoa, no mesmo momento, calma aí, já a gente conversa. E aí eu terminei de conversar com a pessoa, e aí eu perguntei, diga lá, meu irmão, o que é que você manda? Não, porque Deus ele está mandando aqui, está mandando te dizer algo da parte de Deus. Aí então diga. Não, porque Deus ele mandou dizer que 6 letras de número, CNPJ, a empresa que tu está, ela vai ser tua. Pelo amor de Deus, meu irmão. Hoje em dia eu não estou mais na empresa. Para você ver o nível que está, a falta de entendimento hoje da igreja. Então é isso que nós devemos ter cuidado. Mas por que aparecem pessoas dessa forma? Porque tem pessoas que dão ouvido. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em buscar o carro, o cargo, o casamento. E a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos buscar primeiramente o primeiro reino de Deus, que as demais coisas elas não seriam acrescentadas. Irmãos, a nossa visão ela tem que ser o quê? Da pátria celestial. Se nós trazermos para os dias de hoje, irmãos, vamos observar o que está acontecendo em Israel. A palavra de Deus diz que Israel ele é o relógio do mundo. E como está a igreja hoje? Será que a igreja ela está preocupada? Será que a igreja ela dobrou o joelho para orar pela nação israelita? Porque, irmãos, a palavra de Deus ela está se cumprindo. Só que as pessoas elas estão dando crédito a esse tipo de profeta. E nós temos que ter muito cuidado. Pessoas que pregam a palavra, que falam aquilo que Deus lhe mandou, a igreja ela não quer ouvir. Alguns irmãos não querem ouvir. Vai estar com o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Vão estar como quem tem comichão no ouvido. Não aguentam ouvir a sã doutrina. E elas fogem. Como a palavra do Senhor vai dizer, elas se cercam de doutores. Ou seja, de pessoas que falam aquilo que alimenta o seu ego. Se cercam de pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir. Infelizmente, irmãos, nos dias atuais, hoje está dessa forma. Mas aquele que te exorta, aquele que te chama para viver uma santidade com Deus, aquele que te cobra para que você venha estar num culto de doutrina, numa escola bíblica dominical, aquele que te cobra que você invista no teu ministério. Muitas vezes a igreja, quando eu digo a igreja, eu digo parte dela não quer ouvir. E por isso que muitos dos dias atuais, eles estão vivendo como Jeremias viveu, desprezado, que não dão crédito. Porque é um pregador dos Gideões, que ele arrasta multidões, e enche, lota a igreja. Agora não, porque nós estamos num momento de pandemia, né? Mas você via como era aí no período quando as coisas estavam todas liberadas, né? E se enchia. Mas o pastor da tua igreja, aquele homem que muitas vezes está na madrugada orando pela tua vida, né? Passando dificuldade, passando por privações, às vezes sofrendo acusação de um, sofrendo acusação de outro. É que nem o povo de Israel, irmãos. Quando eles estavam ali nos sepulcros dos profetas, e eles diziam: se nós vivêssemos nos tempos dos nossos pais, nós não teríamos te apedrejado. Então nós vivemos as mesmas coisas nos dias de hoje, nos dias atuais, irmãos. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus
e identificar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Para que nós não venhamos estar recebendo qualquer coisa, para não estar recebendo aquela água taldada. Porque se nós observarmos, como foi lido aqui, irmãos, lá em Efésios 4, no capítulo 4, no versículo 12, ele vai trazer aqui um fim proveitoso, que é a edificação do corpo de Cristo. Mas como um corpo pode estar edificado se um está buscando um interesse, o outro está buscando outro interesse? Note se nós somos, porque não tenho esse número aqui de profetas citados no Velho Testamento, eu não tenho, mas se você pegar todos eles todos apontavam para um, que era para Cristo. Hoje, se nós pegarmos aqueles que têm, né, que deveriam ser canal de Deus aqui na terra, que deveriam ser os detentores desse dom ministerial, eles estão com visão de reino, de reinos, e não do reino. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos, de identificar e procurar trazer para dentro da igreja aquilo que vem edificar o corpo de Cristo, e não separar, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que aquele que comigo não ajunta, ele separa. Então, se a profecia está separando, então não vem de Deus. Diácono André. Só corroborando um pouquinho, que, como o senhor disse, que todos os profetas do Antigo Testamento apontavam para um. Moisés, ele vai dizer uma coisa muito interessante, e que aqui em Atos 3:22 vai corroborar. Olha só. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta, semelhante a mim, semelhante a ele. A ele ouvireis tudo quanto vos disser. E o versículo 23 ele é mais forte, diz assim: acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Ou seja, o profeta maior, ou o profeta completo, apontava já para Jesus. E a esse o povo tem que ouvir. A esse o povo tem que escutar. Por quê? Porque na realidade ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não escutar, vai morrer. E esse morrer aqui no significado mesmo da palavra é perder a salvação. Porque se não escuta o próprio Senhor, vai escutar quem? Né? Então é muito interessante. Eu queria só contribuir um pouquinho, né, nesse do ofício. Não sei se o senhor ainda vai falar do ofício. Então pronto, continue. Depois eu continuo. Só para mim passar aqui para o Diácono André, para a gente também extrair um pouco aqui da revista, que ele vai dizer assim: seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente, ou ficar fora de si. Não de acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Deixa eu ler só um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver aqui. Apesar de ele... peraí, deixa eu ver aqui. Estava lendo aqui. Deixa eu continuar. Testamento. O profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. É isso aqui que eu queria trazer para você. Vou repetir novamente. O profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. A palavra, o Logos, aquilo que está escrito. Como eu falei para você, não é uma inspiração própria, porque inspirados eles já foram no passado. Hoje nós recebemos a iluminação da parte de Deus, o entendimento da palavra, né? E aí ele vai mediar a palavra de Deus para a igreja. Para o quê? Para o seu fim proveitoso. Não é estar adivinhando o futuro. Como no mês de março, teve um que se levantou, como o Diácono André falou, os profetas do YouTube, né? Gerou uma profecia aí, meu amigo, que tanta gente ficou atribulada. A profecia dele serviu mais para atribular do que para edificar. Que profecia é essa? Não que no dia 30 de março vai morrer gente de tudo que é a torta e a direita. Misericórdia. Mas não morreu ninguém. Morreu sim, né? A gente sabe que todo dia morre nas pessoas. E a gente está vivendo um período de pandemia, mas não com a proporção que ele falou. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado. Amém? Passo novamente para o nosso diálogo. Eu costumo dizer, meus amados professores, que as pessoas hoje, na realidade,
por ter a internet, por ter essas pessoas que se aproveitam, elas ficaram preguiçosas em termos de estudar a palavra, de procurar se aprofundar e entender, né? E aí acabam sendo marionetes, né? A gente vê cada situação na vida de algumas pessoas que nos procuram, só que depois que elas caem na cilada é que elas vêm procurar as pessoas que procuram entender a Bíblia, que procuram entender os passos que realmente aquilo que a palavra diz para você, né? A pessoa, qualquer coisinha que ia fazer, ia consultar alguém, né? Queria uma espécie de prever o futuro, né? E a gente sabe que isso aí é mais do que pecado, né? Ou seja, as pessoas ficaram preguiçosas em ler a Bíblia, em procurar entender o que realmente o sentido da palavra está nos avisando. E uma das coisas que o profeta faz, através da revelação da palavra, é quando ele lê aqui a palavra e ele sabe o recado vem de Deus naquele momento ali e entrega a pessoa ou a igreja. É para divulgar essa palavra, como o obreiro Shelley já falou, que antes eles já foram inspirados. Então não há essa necessidade de hoje, levantou-se um profeta ali, levantou-se um profeta acolá. Não é isso. Hoje nós temos o dom da profecia, naquele momento Deus entregar e a gente repassar. Isso não quer dizer que é exclusividade minha ou de fulano ou de ciclano. Não é isso não, né? Se fosse por isso, eu vou procurar o dom só de profetizar. Eu vou procurar o dom só disso, Não. Todos os dons ministeriais, todos os dons espirituais têm uma finalidade, que é de contribuir, edificar a igreja do Senhor aqui na terra. São os interesses do céu para o povo da terra, né? Então o povo fica diretamente aí buscando facilidades, né? Irmão, olha aqui nesse currículo, aí o caba lá que se diz profeta, eis que a porta é tua, está aberta, né? Já deram até uma empresa para o rapaz, né? Aqui. Então nós temos que ter cuidado. Tem até, irmãos, olha, existem pessoas, eu não posso citar nome porque eu corto logo. Mas você imagina aí, você vai ali no centro de Fortaleza, que eu trabalho lá, e uma vez um cidadão, um bocado de panfleto na mão, chegou e disse assim, irmão, quando você dobrou a esquina ali, brilhou que eu quase caí por terra. Eu digo, então tu tá cheio de demônio, né? Porque... Aí eu perguntei se ele estava cheio de demônio, porque misericórdia, né? Aí eu disse assim, diga, irmão. Aí ele vai e diz assim, não, irmão, é porque Deus me entregou um recado, não sei o quê. Aí começou a querer me levantar, e eu sei que quem levanta é o diabo, para depois dar a rasteira. Então assim, eu disse, meu irmão, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí ele disse, qual é, irmão? Eu disse, vá se converter. Porque essa é a palavra que Deus está mandando dizer, vá se converter e pare de estar enganando o povo. Está aqui, o nosso pastor colocou assim, a profecia é tríplice, consolar, edificar e exortar, né? Então quer dizer, a profecia ela tem que ter esses três sentidos, né? Como eu falei que os dons ministeriais e os dons espirituais são para isso. Então quer dizer, irmãos, nós temos que aprender a buscar na fonte. Está aqui a Bíblia Sagrada. As pessoas até têm costume de deixar no Salmo 91, no Salmo 23, né? Só que não procura ler. O que é que significa para você esses salmos? O que é que significa a palavra em real? Não é Deus falando com você? Então pronto, Deus vai falar com você, vai lhe revelar, as profecias vão acontecer do jeito que a Bíblia está lhe dizendo. Agora, a preguiça, né, e a falta de interesse, ela faz com que as pessoas caiam facilmente nessa situação aí, né? Nós vamos já passar agora aqui, para o objetivo do dom ministerial da profecia, né? Ou do profeta, né? Que a função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos que ele menciona os 5 ministérios em Efésios 4:16, do 11 ao 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã,
Pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver para edificação em amor, olha aí que é interessante, para que tal seja a realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Ou seja, uma das qualidades de um profeta é que ele vai ter amor pelo próximo. A qualidade do profeta é levar aquela mensagem, o entendimento daquela palavra com amor, para que aquela pessoa possa justamente ser edificada, ser exortada, né? Aqui a gente às vezes acaba misturando, e se a gente não tiver bem antenado, a gente acaba entendendo que a profecia é a revelação. A gente tem que ter um certo cuidado. Essa profecia, muitas vezes a gente chega e Deus entrega ali um recado, uma profecia para a pessoa, e a pessoa muitas vezes não quer ouvir, né? Às vezes é uma exortação, às vezes é um consolo, às vezes é para edificar aquela pessoa. Olha, Deus está dizendo que o que você está fazendo, a forma que você está trabalhando, a forma que você está honrando Deus, está contribuindo para a sua vida, aquela coisa. E a pessoa vai começar, né, entender isso, né? Aqui tem outras perguntas para nós, né? Ixi, fugiu aqui. Espera aí que eu vou já achar. Para muitos sim, né? Porque o profeta muitas vezes ele era, Deus mandava ele tomar algumas atitudes, né? A beira da aqui é verdade que alguns profetas beiravam a esquizofrenia. A visão humana sim, né? Que as pessoas entendiam que aquilo que eles estavam fazendo, né, por mandado de Deus, trazia aos olhos humanos coisas horríveis, né? Isaías foi um dos que andou nu, né? E aí ali como sinais, né? Com simbologias, né? Para quê? Para aquele povo entender o recado de Deus, né? Que é no caso de Isaías, como o nosso amado irmão perguntou aqui. Rodrigues Ferreira é o senhor, Charles? Rodrigues Ferreira é o senhor? Amém. Mas assim a gente vai respondendo, e se a gente não souber, tem os outros professores aqui, e é bom isso, porque como eu disse, eu estava numa reunião ontem, só com pessoas mais experientes do que eu, e eu gosto disso, porque a gente vai adquirindo experiências, né? E a gente vê que o aprendizado ele é dia após dia, né? O que é essa esquizofrenia? Você imagina Deus dizer assim, tu vai comer cocô de gente, para representar a forma que Deus estava sentindo em relação ao povo. Aí o profeta vai dizer, mas Senhor, não foi eu que pequei não. Pois tá bom, pois como de animal, né? Ou então pegar uma mulher adúltera e casar com ela. Olha a situação dos profetas. Olha a situação em que, aí por isso que beirava a esquizofrenia, né? Sofria, por quê? Será que eu como profeta queria fazer isso? Nunca. Mas aí os profetas do Facebook querem só o lado bom. Só o lado bom. Só a revelação, só a visão, só as coisas boas. Mas o estreito não quer. Então, irmãos, é por isso que nós devemos ter o cuidado. Então, quer dizer, a função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo, né? Como eu li, e ele tinha o interesse, que era o quê? Edificar a igreja em amor, irmãos. O que seria esse amor? É o amor na palavra, é o amor na continuidade que Cristo nos mostrou. Se nós observarmos somente o que Cristo fez, suficientemente. É claro que a Bíblia ela é ampla, e ela é uma profecia, né? Vamos dizer assim, é a mensagem revelada. Por quê? Porque aqueles homens, onde eles erraram, não é para nós errarmos, são exemplos. E aonde eles acertaram, são para a gente acertar também. E Jesus, o maior exemplo, é para que nós venhamos seguir, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Quer contribuir com alguma coisa? O senhor fala aí para nós.
Eita, que glória. Cuidado, Isaías andou nu. Como assim? O que é andar nu na Bíblia? É nu mesmo, meus professores? E aí? Vamos responder? Andar nu na Bíblia, o que quer dizer? Era andar nu mesmo? Sim? Era? Na verdade, eles usavam uma espécie de como se fosse eram os calções da época, né? O andar nu não era totalmente, né? Como o nosso evangelista Charles ali está respondendo, tá, pessoal? O andar nu na época era ter só as vestes da parte de baixo, né? Hoje os homens usamos as cuecas, as mulheres as peças íntimas, né? As calcinhas, né? E andar nu naquele tempo era isso, não era literal por total não, mostrar tudo não, tá? Então tomem cuidado para nós não estar também interpretando de uma forma dessa forma, tá certo? Então, andar nu era andar sem a veste principal, somente com as peças íntimas, tá bom? Passo a palavra para o Sheridan novamente. Glória a Deus, nós temos que correr. Só para a gente encerrar esse ponto aqui, acerca do que foi colocado, mano, você entender, não, mas os profetas eles eram esquizofrênicos, como assim? Né? Você pode até se assustar. Mas, irmão, se você for entender, né, o que eles viviam no passado, perseguições, pessoas querendo matar, se você for observar, né, uns foram cerrados ao meio. Então, assim, é por isso que tinha essa questão, esse peso na vida desses homens, né? E quando eles recebiam algo da parte de Deus, muitas das vezes eles estavam isolados em montes, em cavernas. Então, é para isso que você vai ter que entender. Alguns estudiosos eles vão relatar acerca disso, né? Mas trazendo para os dias de hoje, né, que temos aí uma ciência mais avançada, uma medicina mais avançada, vamos dizer que hoje nós temos as doenças psicossomáticas. Tanto é que nos dias atuais nós vamos observar que tem pastores aí, para você ver o peso. Tem pastores que não aguentam, irmão, e se matam. Então, é por isso que você tem que ter esse entendimento da palavra e trazer essa seriedade para a tua vida também. Para você compartilhar com o teu pastor, que é ele que tem hoje esse dom ministerial. Os mestres, eu não estou trazendo mérito para nós, porque nós somos instruídos, estamos sendo experimentados pelo nosso pastor Marcelo, que acima dele tem outros que experimentaram, e futuramente, aqui, como nós temos aqui o filho do diácono André, o Cauê, que é baterista, nosso irmão aqui, Emerson, que está aqui nos ajudando na mídia. Então, veja esse fim proveitoso, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, esses homens no passado, eles carregavam essa carga só, a carga de uma nação. Hoje nós temos aqui na igreja, né, os pastores, obreiros, que estão ali procurando ali, muitas vezes são alvo de pedradas, são alvo ali de comentários maliciosos. Então, irmãos, venhamos ajudar os nossos pastores, venhamos honrar os nossos líderes, porque são eles que vão prestar conta da nossa vida perante o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 13:17 fala isso, né? Pastor, ele... Não é mesmo quando a gente... Não, mas é só para iniciar dessa forma o terceiro tópico. Pode? Você vai falar? Comecei. Jesus respondeu, o pastor que ele colocou assim, Jesus respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis guerras e rumores de guerras. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então aqui está em Mateus 24, né, que é o que podemos observar nos dias de hoje. Quer que o André vai falar? Pode falar. Então assim, é o que nós podemos visualizar nos dias de hoje. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão assim maravilhosa, como o pastor ele colocou aqui alguns comentários atrás, que nós temos a Bíblia Sagrada, a nossa fonte de profecias, né? E a palavra de Deus ela vai dizer que para o final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então hoje, irmãos, se nós observarmos quantas pessoas não estão passando necessidade da igreja,
Quantas pessoas não perderam seu emprego, não perderam entes queridos por conta dessa pandemia. E aí nós vemos as pessoas elas cada vez mais se afastando, cada vez buscando mais a sua individualidade. E não é isso que o Senhor Jesus Cristo quer. Quando a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, eu quero trazer hoje isso para a tua vida, para que você venha meditar. E eu oro a Deus para que essa mensagem ela chegue em muitas vidas, para que nós venhamos meditar. Quando o Filho do Homem ele vier à terra, porventura ele encontrará fé? A fé, irmãos, ela produz obras. E as obras da fé é o que? A união, é o amor, é a comunhão. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele trouxe para nós. A palavra de Deus ela vai dizer, e o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer, lá em Romanos, que toda a lei ela se cumpria no amor ao próximo. Mas hoje nós vemos pessoas querendo ter o nome lançado mais longe. Não, é porque hoje é o YouTube, né? As pessoas elas estão desprezando os púlpitos, né? Agora são as curtidas, né? Não, é porque a minha pregação gerou tantas curtidas, tantas visualizações, né? Quem dera que se essas curtidas, essas visualizações se transformassem em vidas realmente convertidas para o reino de Deus. Então, irmãos, a Bíblia está aí se cumprindo. Israel está passando por um momento muito difícil, né? Onde está sendo ali atacada. E aos olhos das outras nações, o povo de Israel, ele está agindo de uma forma errada. Como pode? Se é Israel que está sendo atacada, como é que pode estar agindo de uma forma, ele não está se defendendo? Então tenhamos cuidado, irmãos, que a profecia de Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 24, ela está se cumprindo, né? Ela está se cumprindo. A igreja ela tem que estar, irmãos, ataviada como a noiva, porque Jesus Cristo ele está às portas. Então, tenhamos cuidado, irmãos. Eu vou passar para o nosso diácono André, para ele já começar aqui no ponto 3. Glória a Deus. Irmãos, discernindo o verdadeiro do falso profeta. Eita, meu irmão. A gente queria ter tempo aqui, né? Porque aqui a gente tem que ter o máximo de cuidado para que nós possamos explicar bem para você, meu amado irmão, ouvinte, em nome de Jesus, né? Qual é? O verdadeiro, ele tem duas características. Ele tem a simplicidade e o amor. Já o falso, ele tem aquela arrogância. Irmãos, eu tenho 22 anos na fé. O que eu já vi de absurdos e coisas horríveis, a gente não está no gibi. Você imagina alguém chegar para você e dizer assim: obreiro, você não ore aqui por mim? Evangelista Chagas, ore por mim. Emerson, ore por mim. Cauê, ore por mim. Sheridan, ore por mim. E a pessoa diz assim: não, porque Deus não mandou. E a Bíblia manda: orais um pelos outros. Olha a arrogância de uma pessoa dessa. Eu só faço quando Deus me revela. Eu só faço quando Deus manda. Eu só faço... Não, irmão. E a Bíblia? Ela está aqui para quê? A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Ela já é a inspiração dos profetas. Ela já é os ministérios que foram conduzidos, os 5 grandes ministérios, para quê? Para se autoajudarem. Então, nós temos que ter cuidado com essas pessoas. Essa mulher era recebida por diversos, faziam fila de pessoas na casa dela para pedir uma revelação, para pedir. Por que essas pessoas não buscavam a Deus, a fonte? Então se torna idolatria. Então a gente tem que ter o cuidado. Existe o profeta que, mesmo que ele dê uma dura palavra, mesmo que ele seja aquela pessoa que vai entregar um recado de Deus duramente, mas ele entrega com amor, com a esperança que aquela pessoa vá ouvir e vá se converter e vá se ajeitar daquilo que ele está sendo levado de mensagem. O característica do verdadeiro profeta é aquele que só fala o que Deus que manda.
Porque é esse, ó, duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus do amor. Lembremos de Jeremias, que sempre estava ali chorando, pedindo, né? Entregando a revelação, Oséias, e do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que ele disse assim aqui, em Mateus 23, no versículo 37, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Por quê? Porque rejeitavam a profecia, rejeitavam aquilo que era divino, aquilo que vinha diretamente dos céus. E aonde o profeta verdadeiro, ele vai ter esse amor, essa dedicação, e até o modo dele falar vai ser diferente. Você vai entender aquilo que vai ser do céu. Por quê? Porque ele vai vir com todo amor. Aí já o falso só pensa em si mesmo, né? Em seus status e benefícios, né? O nosso obreiro Sheldon falou bem sobre os youtubers e os facebooks da vida, né? Irmãos, a nossa igreja, ela não é contra o Facebook, contra o YouTube, contra as redes sociais, ela não é. Nós somos aquelas pessoas que procuram usar essas ferramentas adequadamente e de uma forma saudável, que vá trazer o verdadeiro benefício de Deus para a vida daqueles que estão ouvindo. Nós não somos contra isso não, sabe por quê? Porque é uma ferramenta que Deus nos deu. Agora, infelizmente, por causa da arrogância, do eu, né? Do engrandecimento, daquelas pessoas que querem ser vistas por milhões, né? Aí é bem verdade que nós temos muitos homens de Deus que estão alcançando vidas, estão alcançando pessoas que através dos youtubers e dos facebooks da vida. Mas olha que a expressão que Jesus aqui vai falar. Ele quer juntar, ele quer atrair, ele quer trazer. Debaixo da proteção ali, debaixo das asinhas ali, como a galinhazinha pega os seus pintinhos e coloca ali. Então isso é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele vai nessa intenção de amor, de simplicidade. Mas o arrogante, quando você vê a arrogância, quando você vê o eu querendo dominar, meu irmão, fuja pelo amor de Jesus Cristo. Fuja. E aqui nós estamos aprendendo a identificar, né? Ele profetiza objetivando o que? A autopromoção. Não, quando eu profetizar aqui, as pessoas vão conversar, me convidar, né? Ele ilude, ele engana. Lembremos de Ananias, né? O profeta mentiroso que enfrentou Jeremias, né? Que o nosso amado obreiro Sheldon já leu aqui, eu não vou me deter. Mas naquele mesmo ano chegou a profecia para ele verdadeira e ele morreu no 7º mês. Do jeito que o profeta disse. O profeta verdadeiro. Será que o profeta verdadeiro chegou lá com alegria para entregar essa mensagem? Será que ele chegou com amor, na intenção de correção, mas infelizmente já estava dado o decreto lá dos céus. E aí é onde a gente tem que entender a diferença, discernir o verdadeiro do falso. Obreiro Sheldon, mais uma vez. Tanto é, irmãos, que o diácono André ele falando, nós vamos observar o porquê que Jeremias ele era conhecido como profeta chorão, né? Profeta das lágrimas. Por quê? Porque ele se condoía com a situação. O pastor, irmãos, que ele hoje tem essa função, né? Ele tem esse dom ministerial de profetizar na tua vida. Ele se condói quando você toma um rumo que não é aquilo que Deus ele quer para a tua vida. Então, assim, irmãos, tem-se essa humildade, essa simplicidade, esse toque, né? Que é ali a preocupação. Você vai ver Daniel ali no momento ali no cativeiro babilônico, quando Daniel ele consulta, Daniel ele é um profeta de Deus. Quem foi Daniel? Eu já trouxe aqui para a tua vida que Daniel ele serviu a 5 reis babilônicos e 2 medo-persas. Mas foi dentro da palavra de Deus que ele consultou e ele teve o entendimento, né,
que se passaram ali os 70 anos profetizados pelo profeta Jeremias. E o que é que ele vai fazer? Ele vai se dobrar, ele vai orar a Deus e ele vai dizer: Senhor, a ti a honra e a glória, a nós o corá de vergonha. Note a humildade, né? Em Daniel. Então, irmãos, se nós trazermos isso para os dias de hoje, observarmos a palavra de Deus e procurarmos aplicar na nossa vida, nós vamos aqui, irmãos, driblar, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos fugir da aparência do mal, né? Essas situações de você estar ouvindo coisas que não vêm edificar a tua vida, de você não estar perdendo tempo com aquilo que não vem te levar para lugar nenhum, que não vem te engrandecer. Porque Deus, ele quer o engrandecimento da igreja para levantar mais ainda pessoas capacitadas, pessoas que têm um entendimento. Irmão, chegou a hora de nós mergulharmos verdadeiramente nessa palavra, né? E fazer como o apóstolo Paulo ele disse. O apóstolo Paulo, quando ele chegou na igreja de Coríntios, ele vai dizer: vocês já eram para ser mestres, mas eu tenho que voltar novamente e lhes dar leite, porque eles não tinham a condição de se alimentar de comida sólida. E o que é a comida sólida? É o verdadeiro entendimento da palavra. Porque hoje a igreja, irmãos, infelizmente, né, por conta de homens desses, né, aqui eu posso até adentrar aqui já no ponto 3, né, para a gente concluir, né, que são só os profetas, estão deixando a igreja mal acostumada, irmãos. Que o pastor não pode, como o pastor ele colocou aqui no comentário, que a profecia ela gera exortação. O pastor ele não pode exortar acerca de alguma coisa que a pessoa já fica com raiva, já não vem no culto, já fica de berço virado. Então assim, irmãos, nós temos que observar isso. No passado eles foram apedrejados, foram surrados, e mesmo assim eles não largavam a fé. Hoje em dia as pessoas elas não podem ouvir uma palavra que é para o próprio bem dela, as pessoas ficam ali com raiva, chateadas. Está entendendo? Falo isso não eu para exortar, mas como ovelha, observando que eu não devo me chatear, ficar com raiva, no momento em que eu sou exortado pela vida do meu pastor. Por quê? Porque a própria palavra vai dizer que Deus, ele exorta o filho que ele ama. E ele vai usar quem? O pastor, embasado o quê? Na palavra, que é a nossa maior profecia. É o profeta atual, né? Amém? Então, passo novamente aqui para o nosso diácono André, para a gente fazer a conclusão. Só um pouco mais sobre discernir, nós temos ainda uns 5 minutinhos. Como identificar o falso, né, do verdadeiro? É pelos frutos. Você vê que o falso profeta ele tem eloquência, ele tem até alguns versículos já gravados, né? Ele tem algumas características como se fosse o verdadeiro. Aí aqui a gente vai lembrar o quê? Do joio e do trigo, né? Que tem as características parecidas, né? Só que um produz e o outro não. Então, o falso profeta, né? Nós vamos identificar eles pelos frutos. Qual é o fruto que essa pessoa tem? Qual é o rendimento que essa pessoa está tendo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: acautelai-vos, né? Então, ou seja, é uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos, foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como conhecê-los, né? A pergunta aqui, ó. Jesus disse que o reconheceriam pelos seus frutos, pois o resultado ou o fruto do que o profeta diz ou faz revela o seu caráter, né? Irmãos, será que a pessoa que diz assim: irmão, nós temos que evangelizar, mas ele mesmo não evangeliza? E aí? Tá difícil, né? Irmãos, nós temos que visitar os necessitados, Deus está mandando, e aí? E ele não faz? É o fruto que ele está falando, dizendo. Qual é a finalidade na realidade? Será que ele está dentro dos padrões do verdadeiro profeta, né? E ele tem aquela arrogância, né? Tem já dentro, mas ele tem aquela eloquência, né? John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos, né? Embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Não tenha medo.
Irmãos, a exortação, quando ela vem de Deus, ela produz frutos produtivos, quando ela vem de Deus. Mas quando aquela exortação não vem de Deus, ela só quebra o coração daquelas pessoas que estão ouvindo. Só fere, e aí você, ao invés da pessoa produzir fruto, não, na realidade vai trazendo até o desvio. Então, meus amados irmãos, nós vamos em nome de Jesus aqui solicitar o Espírito Santo de Deus que sempre nos dê o entendimento, a revelação, para que nós venhamos a verdadeiramente entender quem são os verdadeiros profetas dos dias atuais, tá? Acabamos de estudar o exercício do ministério do profeta do Antigo e do Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século, né? Efésios capítulo 2, versículo 20. Apesar de ao longo da história da igreja o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos que o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Irmãos, isso aqui. E como é que nós vamos aprender mais ainda? Buscando a revelação através do Espírito Santo, para saber quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta. Então, irmãos, quando você vê a pessoa se autoproclamando, buscando os seus interesses, né? Inclusive a menina que eu comentei que o cara entregou uma profecia, no final ele ainda disse assim: estou mandando a minha conta para você mandar um dinheirinho aí para mim, né? Então você vê que é uma pessoa dessa, é um picareta, tá certo? Tudo que é de Deus, tudo que vem da parte de Deus, nós entregamos e não cobramos nada a ninguém. Isso é o mais interessante para as nossas vidas, né? Então, desde já, meus amados irmãos, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, esta aula. Eu acredito que foi proveitosa. Deus, ele vai nos enriquecer cada vez mais com o conhecimento bíblico. Irmãos, não tenha preguiça. Leia, estude a palavra de Deus, tire suas dúvidas, venha à igreja. Olha, o culto de doutrina, culto da EBD, aliás, a Escola Bíblica Dominical e o culto de doutrina, o culto de ensinamento, são as ferramentas maravilhosas para você adquirir o conhecimento, para não cair, irmãos, em laços dessas pessoas fáceis, tá bom? Então, logo mais às 15 horas nós estaremos retornando aqui com o culto de Santa Ceia. Nosso amado pastor Marcelo Silva estará à frente em nome de Jesus. Desde já agradecemos e nós iremos encerrar com uma breve oração. Amém? E por gentileza, meus irmãos, ainda temos muitos irmãos que estão necessitados, passando por dificuldades. Traga o quilo do amor. Venha hoje em nome de Jesus. Nós vamos estar com o culto online, né, pastor? Apenas e presencial. Então venha com capacidade de 25% das pessoas. Então nós vamos estar aqui online e presencial. Venha participar do culto de Santa Ceia em nome de Jesus e não esqueça do seu quilo de amor. Queremos aqui convidar o nosso obreiro ao Senhor para encerrar com uma oração em nome de Jesus. Amém? Amém, louvado seja Deus. Quero agradecer a todos que nos acompanharam pelo nosso Facebook, né? Louvado seja o nome do Senhor. E também quero agradecer a Deus pela presença dos professores da EBD, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus e querido Pai, Senhor da glória, te agradecemos, ó Senhor, por mais esta grande e rica oportunidade de estarmos ensinando a Tua palavra através desse Facebook, Pai. Abençoa todos os ouvintes, abençoa os professores, abençoa o anjo da Tua casa, abençoa todos que nos ouviram nesta manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, estende as Tuas mãos santas sobre a Tua igreja, sobre os santos da Tua casa, para que nós tenhamos mais oportunidade de levar o ensinamento da Tua palavra a todas as nações. Em o nome de Jesus, nos conduz em paz. E logo mais às 3 da tarde, Senhor amado, estamos aqui, Senhor, de volta à Tua casa.
juntamente com a tua igreja, para nos ceiar com alegria para a glória do teu nome. Pai, no nome de Jesus, continua com as tuas mãos santas e poderosas estendidas sobre o teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu te agradeço para todo sempre. Amém e graças a Deus.